As sociedades não se manifestam única e exclusivamente através dos governos, que existem atores sociais novos, e entre esses atores sociais novos existe a chamada sociedade civil. E eu tenho o prazer de fazer parte desde uma TNC ou mesmo do Greenpeace. Eu sempre cito o caso do Greenpeace. O Greenpeace é uma entidade que tem 2.800.000 filiados no mundo inteiro, não recebe dinheiro nem de governo, nem de empresas, e que é, hoje, com todas as polêmicas que podem surgir, é um interlocutor importante, um grande formador de opinião pública, como a Anistia Internacional também. Por outro lado, quer dizer, o setor empresarial, quer dizer, ele tem plena consciência de que a sua estratégia de sobrevivência está associada à incorporação da dimensão da sustentabilidade de seus negócios. Quer dizer, nenhuma empresa nesse país ou nenhuma empresa fora do Brasil terá sobrevivência garantida se não tiver a capacidade de incorporar a dimensão da sustentabilidade. E, na minha opinião, dimensão de sustentabilidade é a capacidade de articular e debater e dialogar com os chamados stakeholders, as partes interessadas. E esse diálogo com stakeholders não significa cooptar o stakeholder. Nem sempre as pessoas compreendem isso. Quer dizer, eu sou uma Monsanto, apenas exemplo, eu tenho um Greenpeace que não aceita os transgênicos. Quer dizer, tem que ter a capacidade de diálogo. Não significa nem que a Monsanto vai convencer o Greenpeace que os transgênicos são uma maravilha, nem o Greenpeace vai dizer para a Monsanto abrir mão dos seus negócios. O diálogo é fundamental. Quer dizer, os governos também. E aqui eu vou citar o exemplo do Chico Graziano, quer dizer, que o grande articulador e o grande formatador, na verdade, do espaço público de diálogo é o poder público. Inclusive, a crise mundial está demonstrando a importância do poder público e da regulação. Quer dizer, e aí eu acho que esse é um aspecto absolutamente fundamental. E a comunidade acadêmica também, que eu acho que ela formula e ela formata, na verdade, quer dizer, a base e a científica para que as ações possam ser tomadas. E no caso do etanol, eu acho que é um bom exemplo, porque eu acabei de voltar de uma reunião da Itália, em que o tema era transporte. Inclusive, a grande discussão era como, na negociação de Copenhague, nós podemos colocar o tema de transportes e como nós podemos colocar o tema das cidades. O tema das cidades é um tema importante, porque nessas negociações internacionais, certamente, quer dizer, a representação, normalmente, ela se dá pelos governos federais, como é o caso do Brasil, em que a Constituição determina que a representação se faz pelo Itamaraty. Mas, por outro lado, quer dizer, você tem um país muito ativo na questão de clima, que é Tuvalu, que tem alguma coisa em torno de 20.000 habitantes, que tem voz na negociação, e você tem cidades como São Paulo, que tem 11 milhões de habitantes, que tem uma dificuldade de ter acesso à negociação. É óbvio que as pessoas aqui vão dizer, não, mas São Paulo se articulou com o Estado ou com a União e participa. Eu diria que, ainda que haja essa possibilidade, quer dizer, nós temos que encontrar mecanismos de engajamento das cidades, porque na cidade, as cidades têm um papel muito importante. No caso do Brasil, estou vendo o Wolf aqui, porque, ainda que o país se faça representar pela União, parte das competências constitucionais está nos estados ou está nos municípios. O Chico, a gente tem conversado muito sobre isso, e ele sempre me lembra, olha, a competência de transporte metropolitano é do Estado e não é do município. Então, quer dizer, nós temos a necessidade dessa articulação. E, no caso de transporte, nós sabemos que o transporte é o setor que mais aumenta proporcionalmente as emissões, acho que vocês todos sabem disso. Quer dizer, e nós temos que, inclusive, nessa discussão de mecanismos e toda a discussão do mecanismo de desenvolvimento limpo, há uma enorme lacuna no modelo que foi estabelecido até aqui, inclusive, em que o Brasil teve liderança, de como você pode englobar políticas e programas governamentais. Por que eu estou colocando isso? Porque, pela regra do MDL hoje, quer dizer, muitas vezes, se você determina uma política pública, você pode perder elegibilidade, porque o caráter principal do MDL é ser voluntário. Então, são questões que estão abertas. E, no caso do Brasil, eu
eu quero dizer que o etanol é um exemplo interessante, porque é inegável a importância do etanol como uma fonte alternativa, principalmente na matriz energética de transporte, em relação aos combustíveis fósseis. Quer dizer, há uma grande preocupação em relação ao desmatamento. No caso do Brasil, o desmatamento é responsável por 70% a 75% do equivalente de dióxido de carbono, mas eu quero dizer para vocês que nós não podemos esquecer que algumas cidades, alguns estados, o transporte assume um papel importante. No caso da cidade de São Paulo, Wolff está aqui, quer dizer, o inventário demonstra que um dos principais setores de emissão é o de transporte. Portanto, o etanol surge como uma boa alternativa. Qual é o problema do etanol e qual tem sido a discussão do etanol? Quer dizer, a discussão do etanol e a preocupação legítima do movimento ambientalista em relação ao etanol é que o etanol não pode seguir o roteiro da soja, ou mesmo da pecuária que nós estamos assistindo aí, de maneira geral, em relação ao desmatamento da Amazônia. Quer dizer, nós não podemos substituir ecossistemas naturais por grandes plantações. E, portanto, a importância desse evento, e, aliás, em relação a esses temas, nós temos dois grandes especialistas aqui, o Roberto Vac, porque ele participa do melhor modelo de certificação que existe de madeira e que deve ser seguido pelos outros. Quer dizer, que o caminho, na minha opinião, o seguro de que nós não vamos estar resolvendo um problema de um combustível que pode substituir o combustível fóssil, mas que, por outro lado, ele potencialmente pudesse causar e ser um vetor de emissão do outro lado. Falando diretamente, quer dizer, ainda que todos nós nessa sala sejamos a favor do etanol, nenhum de nós aqui vai ser a favor da expansão da cana-de-açúcar sobre ecossistemas naturais, seja o complexo amazônico, ou seja mesmo o Cerrado brasileiro. Quer dizer, o Chico acabou de aprovar uma lei que eu acho que é um exemplo no Brasil de proteção do Cerrado paulista. Quer dizer, o Cerrado é um dos biomas mais importantes do Brasil, um dos mais ameaçados do Brasil, e até por uma questão cultural não foi valorizado, inclusive na Constituição de 88, porque não havia massa crítica para defender a importância do Cerrado. Então, eu estou colocando isso para dizer para vocês o seguinte, quer dizer, eu acho que, dentro do que eu falei de início, quer dizer, a capacidade de articulação e de aliança estratégica, ela se faz, por exemplo, no caso do etanol. Quer dizer, todos nós defendemos o etanol como uma boa alternativa e, por outro lado, nós criamos um mecanismo em que a sociedade civil, que os compradores e consumidores têm, através da certificação, de que aquele etanol que eu estou adquirindo é um etanol que, na verdade, ele não está sendo um vetor, um fator de indução, de destruição de ecossistemas, como nós assistimos em relação às outras culturas, ainda que haja, acho que o David vai falar, um esforço muito grande de certificação em relação a outras culturas. E no caso, inclusive, da soja, eu acho que um fator importante na discussão da soja foi quando, há 2 anos atrás, houve uma moratória em relação à soja, e, a partir daí, um esforço de aliança entre o setor empresarial e a sociedade civil, no sentido de que se faria um rastreamento na cadeia produtiva da soja e as grandes empresas só iriam adquirir soja que não fosse, na verdade, uma soja que tivesse sido plantada ao arrepio da legislação. Então, Chico, eu queria dizer o seguinte, quer dizer, voltando à conferência de Copenhague, que vai ocorrer nesse fim de ano. Aliás, uma observação. Quer dizer, eu sou muito otimista em relação a essa conferência. Eu só espero que o presidente Obama tenha tempo de negociar com o Senado americano para que nós, na verdade, tenhamos a certeza de que os Estados Unidos vai estar junto, porque não pode ocorrer o que aconteceu com o protocolo de Quioto, que o grande comprador, o grande mercado esteja fora. Mas eu acho que o esforço, que deve ser um esforço do Brasil, e o esforço que deve ser, inclusive, da sociedade civil a nível global, é nós termos bons modelos em que essas alianças políticas e estratégicas elas se deem, inclusive, como é o caso do etanol. Quer dizer, o que São Paulo está fazendo em relação ao etanol é uma antecipação
de uma proposta que eu acho que nós temos que ter a nível mundial em relação às outras questões. Primeiro, a certeza de que o combustível fóssil, na verdade, seja substituído. Eu estou dizendo isso porque, por exemplo, eu assisti um programa na televisão ontem em que concentrou muito a questão do desmatamento, que para o Brasil é fundamental. Mas eu acho que nós temos sempre que ter em mente que hoje o principal fonte de emissão em relação ao aquecimento global é a queima dos combustíveis fósseis e que, portanto, nós temos que encontrar alternativas tecnológicas em relação ao uso do combustível fóssil. E falando isso porque no Brasil, quer dizer, eu tenho uma enorme preocupação, por exemplo, em relação ao pré-sal. Esse grande entusiasmo em relação ao pré-sal, sem um debate com a sociedade, o Brasil passa a ser um grande exportador de petróleo, o Brasil passa a ser um grande consumidor de petróleo, quando o mundo está dizendo que nós temos pouquíssimo tempo, e os cenários, inclusive, são cenários graves. Aliás, quer dizer, hoje a realidade é mais próxima dos cenários mais pessimistas do IPCC. Há 2 anos atrás, quer dizer, quando foi divulgado o relatório do IPCC, do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, quer dizer, os cenários que pareciam os mais improváveis são os cenários hoje mais próximos da realidade. Então, eu queria finalizar para dizer o seguinte, quer dizer, eu acho que nós temos que ter essa capacidade de articulação, de alianças em relação a um grande acordo internacional, no qual os governos têm o seu papel a cumprir. Quer dizer, nós esperamos metas bastante rigorosas de redução de emissão a partir de 2020 e 2050. Quer dizer, nós temos que inverter a curva de emissão e reduzir dramaticamente essas emissões em 2020 e 2050, mas isso só será possível se nós tivermos esta capacidade de articulação e de criar novos modelos nos quais setor empresarial, sociedade civil e consumidor estejam juntos. E o caso do etanol, eu acho que é um bom exemplo, não apenas de um combustível que apresenta-se como uma alternativa, especialmente no setor de transporte, com uma capacidade da sociedade se articular e criar um bom modelo de parceria. Quer dizer, eu acho que esse é o recado que eu gostaria de dizer. Quer dizer, o fato de nós estarmos aqui e o tema da sustentabilidade ser um tema central na agenda deste evento é um sinal positivo, uma mensagem positiva que o Brasil também está. Quer dizer, nós temos a capacidade de dialogar, nós temos capacidade, de, como São Paulo está fazendo sobre a liderança do Chico, de articular, de nos anteciparmos, eventualmente, a uma legislação que não é uma boa legislação, e, com isso, na verdade, sinalizarmos para o consumidor interno e, no caso, para o consumidor externo, que ele tem uma alternativa, porque, de fato, o que nós temos que apresentar são alternativas no campo político para a sociedade e alternativas para o consumidor na ponta da cadeia produtiva em relação aos produtos e aos serviços que ele vai adquirir. Muito obrigado. Sobrou 5? Não, eu vou voltar a falar que sobrou 5 minutos. Agradecer ao sempre deputado Fábio Feldman, ambientalista, e vou passar a palavra, nesse momento, ao professor Roberto Vac, que é presidente da FSC, é biólogo. Pensei que você fosse agrônomo. Não sou. Tenho um monte de amigo agrônomo. Mestre em administração de empresas pela FEA, pela USP. O Dr. Roberto foi presidente da Orsa Florestal, diretor executivo da holding, do Grupo Orsa, é presidente da Amata, empresa florestal destinada à produção de madeira certificada, que é a sua especialidade, e preside também, nesse momento, o Conselho Consultivo do ARES, Instituto para o Agronegócio Responsável. Roberto, por favor. Você vai lá. Bom, boa tarde. Obrigado pela oportunidade.